Quando finalmente chega o momento tão esperado, aquele instante solene em que o novo Papa surge na sacada da Basílica de São Pedro, vestindo-se de branco e abençoando a multidão com um simples gesto, o mundo inteiro assiste em silêncio, emocionado. Os aplausos ecoam pela praça, as câmeras disparam sem parar, e mais um capítulo se escreve na longa história da Igreja Católica. Mas o que os olhos veem é apenas a superfície. Por trás daquele aceno sereno, esconde-se uma transformação profunda, silenciosa, que acabou de acontecer longe dos olhares públicos. Tornar-se Papa não é como assumir um cargo de liderança comum. Não é uma nomeação política. É um chamado sagrado, enraizado em séculos de tradição e carregado de sentido espiritual. Antes mesmo de aparecer diante do mundo, o novo pontífice recebe uma série de objetos simbólicos. Eles não existem apenas para compor um ritual. São sinais visíveis da missão que ele acaba de aceitar. Cada peça, desde a veste até a bênção que lhe é conferida, carrega uma mensagem. Nenhum desses elementos é superficial. Todos representam entrega, responsabilidade e o compromisso de conduzir não com vaidade, mas com humildade nos passos de Pedro. Entre essas tradições, existem 7 objetos sagrados que são confiados a cada novo Papa. 7 sinais que não apenas contam histórias antigas, mas expressam um peso espiritual muito real. Eles não são simplesmente entregues, são recebidos com reverência. Juntos, formam uma espécie de declaração silenciosa. O homem que os carrega não está assumindo o poder, mas sim aceitando servir. Não se trata de prestígio, mas de sacrifício. Logo após o último voto ser dado, quando o escolhido murmura seu sim em oração, ele é conduzido para uma sala reservada, conhecida como a Sala das Lágrimas. Ali, afastado das multidões, começa a sentir o peso real de sua nova missão. É nesse espaço íntimo que ele muda, não apenas espiritualmente, mas também diante dos olhos do mundo. A primeira veste que ele recebe é a batina branca, um traje simples, longo, sem adornos chamativos, mas seu significado vai muito além da aparência. O branco sempre simbolizou pureza, renascimento espiritual e a graça do batismo. É a cor que veste os bebês no batismo, as noivas no altar e os mártires nas visões celestiais descritas nas Escrituras. Representa o começo de uma nova vida, mas para o novo Papa também sinaliza uma morte interior. Ao aceitar o papado, algo dentro dele precisa morrer. Sua vida privada, seus projetos pessoais, até mesmo seu próprio nome. A partir dali, ele já não fala mais por si, fala por toda a Igreja. Ele já não caminha mais sozinho. A partir daquele instante, carrega nos ombros o peso de milhões de almas. A batina branca que agora veste não é apenas uma roupa. Ela é, ao mesmo tempo, mortalha e veste de ressurreição. É o sinal visível de que o homem que entrou no conclave não é o mesmo que dele sai. Sua missão agora é servir, pastorear, oferecer-se. E a simplicidade dessa veste fala por si. Ela diz muito sem precisar adornos. Curiosamente, essa tradição do branco remonta ao Papa Pio V, um dominicano que, mesmo eleito pontífice no século XVI, escolheu manter o hábito branco da sua ordem religiosa. Desde então, a batina branca se tornou um símbolo visível do Santo Padre, destacando-se entre o vermelho dos cardeais, o preto dos padres e as tantas cores do clero espalhado pelo mundo. Ela é, para todos que a veem, um lembrete silencioso. Aqui está o servo dos servos de Deus. Mas vestir essa batina é mais do que trocar de roupa. Naquele momento íntimo, quando a porta se fecha e o novo Papa se vê diante do espelho pela primeira vez, há uma pausa, um instante de silêncio, um suspiro, porque ele sabe que, dali em diante, cada palavra que disser, cada passo que der, carregará os anseios dos fiéis, a vigilância do mundo e a memória de todos os que o antecederam. É com essa roupa que ele aparecerá na sacada. É com ela que ele estenderá a mão para abençoar a multidão pela primeira vez. E será com ela que iniciará sua jornada, não de glória, mas de graça. Ao vestir-se de branco, o novo Papa não está apenas assumindo um traje solene. Ele está entrando em uma transformação sagrada. Algo muda ali, naquela sala silenciosa, longe dos olhos do mundo. Não é apenas um ritual, é um momento espiritual. A roupa que agora cobre seu corpo não é um enfeite de poder, mas um sinal de que algo morreu e algo renasceu.
A textura do tecido evoca o sudário de Cristo, o linho que envolveu o corpo de Jesus no sepulcro, e também lembra as túnicas radiantes descritas no Apocalipse, vestes de quem lavou suas roupas no sangue do Cordeiro. O novo Papa entra nessa imagem não como quem veste um figurino, mas como quem assume uma missão. O homem que ele foi, cardeal, bispo, teólogo, cidadão comum, se dissolve ali. A partir de agora, ele já não pertence a si mesmo, mas à Igreja. Já não é apenas um homem, é Pedro renascido para servir. E ainda que seu passado não seja apagado, ele é transformado. Seu nome muda. Sua voz passa a carregar o peso da missão apostólica. Sua existência, antes individual, torna-se entrega. Assumir o papado não é uma promoção, é uma forma de morrer para si mesmo. E a batina branca revela exatamente isso. Ela não foi feita para valorizar a imagem do homem, mas para se moldar ao seu chamado. Simples, sem enfeites, sem vaidade. O Vaticano, inclusive, prepara 3 tamanhos diferentes com antecedência: pequeno, médio e grande, porque não há tempo para ajustes. Ninguém experimenta. Não é sobre caimento nos ombros ou elegância no comprimento, é sobre o que ela representa, a disposição da alma para carregar o peso do chamado de Pedro. E ninguém veste essa batina com perfeição, porque ninguém é perfeito. Por isso, o peso não se carrega sozinho, é sustentado pela graça, mas nem tudo está na roupa. Há um outro símbolo, pequeno e silencioso, mas cheio de peso, o anel do pescador. Ele não brilha para ostentar, não é joia de luxo, é um elo antigo, forjado em ouro e marcado com a imagem de São Pedro, lançando sua rede ao mar. Esse anel liga cada papa diretamente ao primeiro pastor da Igreja, um homem simples da Galileia, chamado por Cristo para liderar, ensinar e alimentar suas ovelhas. Pedro não era nobre, nem estudioso, nem estrategista. Era um trabalhador, um homem que conhecia o balanço das marés, os ventos incertos, o esforço silencioso de lançar redes, mesmo sem saber se haveria peixe. E foi a ele que Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." O anel do pescador lembra isso o tempo todo, que o Papa não governa de um trono, mas deve estender suas mãos sobre os mares da humanidade, lançando a rede da misericórdia e da verdade divina sobre todos. Antigamente, esse anel servia como selo oficial. Era pressionado na cera quente para autenticar decretos, cartas e documentos. Quando alguém via aquele selo, sabia: esta palavra vem do vigário de Cristo. Seu poder espiritual tinha efeitos concretos no mundo. Mas da mesma forma que o anel sela, um dia ele também precisa ser quebrado. Quando um papa morre ou renuncia, o anel do pescador é destruído em um gesto ritual, um sinal forte e comovente que nos lembra que a autoridade de Pedro não pertence ao homem, mas à missão. Ela não se acumula, se entrega, e quando termina, volta para aquele que a confiou. O papado nunca foi sobre o homem que o ocupa, mas sobre o serviço que ele representa, uma missão confiada por Cristo à sua Igreja. Nenhum papa é dono dessa autoridade. Ela não é um troféu pessoal, mas uma responsabilidade recebida para servir e que deve retornar a Deus quando esse serviço chega ao fim. Ao receber o anel do pescador, o novo pontífice não o recebe como um prêmio, mas como um peso que escolhe carregar. No silêncio desse gesto, ele compreende, sem que seja preciso uma única palavra, que a partir dali lança suas redes, não apenas pelo bem de sua diocese ou de seu país, mas por toda a humanidade. Sua missão deixa de ser local e se torna universal. Ele é chamado a levar a luz do Evangelho aos 4 cantos da terra, não para atrair as pessoas a si, mas para conduzi-las até Cristo. Embora muitos enxerguem o anel como um detalhe cerimonial, seu significado é profundo. É a marca espiritual do papado, o sinal de que aquele homem não lidera para ser servido, mas para se doar. O anel o lembra, todos os dias, que sua mão não se levanta para receber aplausos, mas para abençoar. Que sua missão não é dominar, mas servir com humildade. Esse anel não é apenas usado, ele é vivido. Cada visita pastoral, cada carta encíclica, cada decisão tomada em oração, é mais uma rede lançada ao mar. E como Pedro no Evangelho, o Papa precisa lançá-la inúmeras vezes, mesmo quando as águas parecem vazias, porque o Senhor não prometeu facilidade, prometeu fidelidade. Depois vem um símbolo que muitos talvez nem percebam,
mas que carrega uma força imensa. Não se coloca sobre a cabeça, mas repousa nos ombros. O pálio, um singelo e estreito pedaço de lã branca, que talvez passe despercebido aos olhos de quem não está atento. Ainda assim, ele fala alto. O pálio é tecido com lã retirada de cordeiros abençoados na festa de Santa Inês, jovem mártir que entregou sua vida por Cristo nos primeiros tempos da Igreja. Dessa lã, tosada e consagrada, nasce o símbolo da inocência e do sacrifício. O formato do pálio é simples, mas carrega propósito. Um círculo com duas extremidades, uma que desce sobre o peito e outra que repousa nas costas. 6 pequenas cruzes negras bordadas completam seu desenho. A faixa da frente recorda ao Papa seu dever de conduzir a Igreja com coragem rumo ao futuro. A parte de trás, que se deita entre seus ombros, lembra que ele também deve permanecer enraizado no passado, carregando consigo a sabedoria e a memória da fé que resistiu ao tempo. A tradição que envolve o pálio é antiga, carregada de significado e fé transmitida sem interrupção ao longo dos séculos. A própria lã usada para confeccioná-lo já carrega uma mensagem poderosa. Ela nos remete à ovelha, especialmente aquela que se perde, e desperta a lembrança da parábola contada por Jesus, onde o pastor deixa as 99 para ir atrás da que se extraviou. Ao colocar esse símbolo sobre os ombros do Papa, a Igreja está fazendo uma declaração silenciosa, mas clara. Ele não é um soberano no sentido mundano, ele é um pastor, alguém que precisa carregar o peso dos outros, alguém que não domina o povo de cima, mas caminha à sua frente, disposto a carregá-lo quando necessário. O pálio não é um jugo de opressão, mas de amor. É o mesmo jugo que Cristo nos convidou a tomar sobre nós, dizendo: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Para o Papa, ele representa que sua liderança não é um degrau de exaltação, mas um chamado à humildade profunda. Ele repousa sobre os ombros porque é um peso, o belo peso de cuidar de almas, de encontrar os perdidos, de proteger os fiéis, de alimentar o rebanho. E é por isso que não é colocado sobre a cabeça, porque o Papa não é um rei em trono dourado. Ele é um servo vestido de humildade. O pálio não diz respeito a honras ou títulos. Ele representa a carga invisível das alegrias e das dores da Igreja. Está presente na risada de uma criança sendo batizada, nas lágrimas silenciosas de uma viúva enlutada, nas comunidades vibrantes do sul do mundo e nas capelas silenciosas onde a fé parece se apagar. Em cada sorriso e em cada sofrimento, o pastor caminha junto com o seu povo, e esse pedaço de lã branca é um lembrete silencioso dessa missão. Mas enquanto o pálio repousa sobre seus ombros, um novo símbolo é colocado em sua mão, e este não oferece conforto, mas direção. Trata-se da férula papal, um bastão que indica o caminho. Enquanto os bispos costumam carregar o báculo curvado, como o cajado de um pastor, o bastão do Papa é diferente. Ele não possui uma curva. No topo, há uma cruz. Ele não foi feito para conter ou cercar. Não foi desenhado para guiar de lado. A férula aponta sempre para a frente, lembrando ao Papa e ao mundo que ele não caminha por sua própria autoridade, mas em nome de Cristo crucificado. A sua função não deixa dúvidas. Não é um enfeite, mas um chamado claro a seguir. Aquele que abriu o caminho com amor, entrega e cruz. Ao empunhar a férula, aquele bastão que não se curva, mas se ergue firme com a cruz no topo, o Papa não está apenas segurando um objeto litúrgico. Ele está fazendo uma declaração silenciosa, mas poderosa. Quem guia seus passos não é a tradição humana nem o prestígio da posição, mas o próprio Cristo crucificado. A cruz não é um ornamento em sua jornada, é o centro da missão, o contorno da sua vida, o peso que ele precisa carregar com firmeza e humildade. Sempre que a ergue, seja durante a missa, em uma bênção ou em uma procissão, o Papa proclama, mesmo sem palavras, que o caminho da Igreja é o mesmo caminho de Cristo, o da cruz, o da entrega, o da ressurreição. Com o passar dos séculos, o visual da férula foi se transformando. Alguns papas optaram por versões mais simples, outros por modelos mais ornamentados, até mesmo com a figura de Cristo crucificado, mas o essencial permaneceu. Não importa o formato, o que ela comunica é imutável. O Papa não caminha à frente da cruz, ele caminha atrás dela. Ele não é a fonte da salvação, mas um servo dela. Esse bastão não é símbolo de poder,
é bússola, aponta o caminho que todos devem seguir, o caminho de Jesus. Carregar a férula é todos os dias lembrar-se do que significa realmente liderar a igreja. Não se trata de carisma ou diplomacia, trata-se de sacrifício, de fidelidade à verdade, de amor que se entrega sem medida. A cruz que coroa a férula não é enfeite, é um mapa espiritual. Ela mostra ao mundo para onde o Papa deve ir, exatamente onde Cristo for. Naquele instante único em que o novo Papa pisa pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro, com a férula nas mãos, não se trata de exibição de autoridade. Não há domínio, nem espetáculo, há direção. Aquela cruz erguida em silêncio torna-se sua primeira homilia, nenhuma palavra, mas uma mensagem imensa. Ele não está dizendo, olhem para mim, está dizendo, olhem para ele. Não se apresenta como um rei, mas como alguém que segue, e convida o mundo inteiro a segui-lo também. E para o Papa, esse momento não é apenas parte de um ritual, é pessoal. A cruz que ele segura não é leve, não é simbólica. Espiritualmente, ela tem o peso da madeira que Cristo carregou até o Calvário. É uma cruz que não conduz ao conforto, mas à ressurreição. E é esse o coração de sua missão, guiar a igreja, seguindo sempre os passos daquele que morreu por amor. Chegamos a um dos símbolos mais marcantes, e talvez menos compreendidos, da tradição papal, os sapatos vermelhos. À primeira vista, podem parecer um detalhe quase majestoso, até extravagante, mas sua cor e seu significado estão enraizados profundamente na história da igreja. Não se trata de moda, trata-se de fé. O vermelho é a cor do martírio, da entrega total, do amor que não hesita em sangrar pela verdade. Quando o Papa calça esses sapatos, ele não está pisando no conforto, mas na memória viva daqueles que caminharam antes dele, mártires que enfrentaram imperadores, oraram em prisões, sussurraram o nome de Jesus diante das feras, do fogo, do exílio. Esses sapatos falam por eles. Gritam silenciosamente que a estrada do Papa não é feita de glória, mas de testemunho. Em Roma antiga, o vermelho também simbolizava o poder imperial, cor usada por quem governava com mão de ferro. Mas a igreja ressignificou esse símbolo. O vermelho agora não é dominação, é comunhão com o sofrimento de Cristo. Não indica status, mas sacrifício. Os sapatos do Papa, sejam sofisticados ou simples, carregam esse peso. Lembram que o papado não se sobrepõe ao povo. Caminha ao lado dele, por vales de dor, desertos de dúvida, na solidão da oração e no barulho do mundo, ele segue passo a passo com a igreja. A cada pegada, o vermelho fala mais alto que qualquer discurso. Ele não herdou um trono, herdou uma missão marcada pelo sangue dos que morreram por amor ao Evangelho. Independentemente do tom ou do brilho, essa tradição se mantém. O Papa lidera com o testemunho, não com riqueza, com entrega, não com esplendor. Dos sapatos que calça à cadeira que o espera, tudo carrega um significado que vai além do que os olhos veem. E é exatamente nessa direção que a simbologia se aprofunda. Porque agora chegamos à Cátedra de Pedro, não um objeto passado de mãos em mãos, mas o alicerce espiritual de todo o papado. Ao contrário da batina, do anel ou da férula, essa cadeira não é vestida, segurada ou exibida em cerimônias, mas seu significado se eleva acima de todos os outros. A chamada Cathedra Petri, em latim, é o coração do pontificado. Ela representa a sucessão apostólica, a unidade da fé espalhada por toda a terra e a autoridade espiritual que não nasce do homem, mas da missão confiada por Cristo. A autoridade confiada a Pedro por Cristo não foi uma ideia humana, nem uma conquista institucional, foi uma missão. E é essa missão que a Cátedra de Pedro representa. A cadeira física está guardada dentro da Basílica de São Pedro, envolta por uma impressionante escultura barroca de Lorenzo Bernini, com anjos esculpidos, raios dourados e a luz suave de uma janela dedicada ao Espírito Santo. Mas, por mais grandiosa que seja a arte, o que realmente importa ali é o que ela simboliza: continuidade. Independentemente de quem se senta nela, seja um papa vindo da Polônia, da Argentina, da Alemanha ou da Itália, a cadeira permanece a mesma. Ela não muda com o tempo nem se adapta às culturas. Não pertence a ninguém. É recebida não como posse, mas como herança. Sentar-se nessa cadeira não é dar voz a opiniões pessoais.
é custodiar a fé que atravessou os séculos, preservada em concílios, proclamada em credos, sustentada em tempos de crise e reconhecida nos milagres. É proteger a unidade da Igreja, especialmente quando o mundo parece se fragmentar. A Cátedra de Pedro lembra ao Papa que ele não é a fonte da verdade, mas seu servidor. Ele não se assenta em um trono de ouro ou joias raras. Seu assento é espiritual, construído não com materiais preciosos, mas sobre a rocha da confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é o alicerce sobre o qual a Igreja se mantém de pé. E o Papa, como sucessor de Pedro, recebe a responsabilidade de preservar esse fundamento com firmeza. Mesmo que ninguém lhe entregue fisicamente essa cadeira durante a cerimônia de posse, ela se torna o maior peso que ele carregará. Sentar-se ali é carregar a unidade da fé, é dar voz quando o mundo se cala, é chorar com a dor da humanidade e sussurrar a esperança que nunca morre. Cristo ressuscitou. A Igreja permanece. É por isso que não chamamos o Papa apenas de líder, chamamo-lo de Santa Sé, uma expressão que vem de algo muito mais antigo do que qualquer título ou cargo. A palavra sé tem origem no latim sedes, que significa exatamente isso, assento. O Papa não é reverenciado pelo homem que ele é, mas pelo lugar que ocupa. A sé de Pedro, esse trono invisível que lhe é confiado por um tempo, não é uma coroa de poder, é uma missão. E quem se senta ali não se eleva acima dos outros, assume um serviço. Quando um novo Papa é eleito, ele não conquista um trono, ele acolhe uma responsabilidade. A Cátedra de Pedro é, acima de tudo, um chamado à fidelidade e à entrega. A cadeira de Pedro não pertence a uma pessoa, nem a uma nação, cultura ou ideologia. Ela pertence à Igreja, una, santa, católica e apostólica. O novo Papa não a conquista, ele simplesmente a ocupa, com reverência, humildade e a consciência profunda de que está assumindo algo imensamente maior do que ele mesmo. O mundo, tão acostumado a jogos de poder e cargos políticos, talvez olhe para essa cadeira e veja influência. Mas a Igreja vê serviço. Aquela sede não é dourada pela ambição humana, ela foi moldada pelas lágrimas dos mártires, pela tinta dos santos, pelo silêncio dos mosteiros e pelo sangue de Cristo. Não é um trono feito de ouro, mas um lugar de testemunho, um espaço onde a voz de um homem deve ecoar não as tendências do momento, mas o coração do Evangelho. E mesmo depois de tantos símbolos, a batina branca, o anel, o palho, a férula, os sapatos vermelhos, a herança espiritual da cátedra, há ainda um gesto final, silencioso, mas profundamente marcante. Uma decisão que não lhe é imposta, mas que parte dele. O nome que ele escolhe. Entre todos os símbolos do papado, esse talvez seja o mais íntimo, o mais pessoal e, ao mesmo tempo, um dos mais reveladores. Quando a votação final é encerrada e o eleito aceita o chamado, uma pergunta é feita carregada de peso e de mistério. Com que nome deseja ser chamado? É nesse instante, ainda longe dos olhos do mundo, envolto no silêncio sagrado da Capela Sistina, que o novo Papa pronuncia sua primeira palavra como pontífice. Um nome, mas esse nome não é apenas um título. Ele é visão, é propósito, é mensagem. É um prenúncio silencioso do tipo de pontificado que se inicia. Pense nos nomes que ouvimos nos tempos recentes. João Paulo, Bento, Francisco. Cada um deles traz consigo uma história, um santo, uma herança, um tom espiritual. João Paulo homenageou seus dois predecessores diretos, num gesto de continuidade e coragem. Bento evocou a força da fé e a busca pela unidade doutrinal, inspirado em São Bento de Núrcia. Francisco escolheu o nome do Santo de Assis como um símbolo de simplicidade, humildade e paz. Esse momento em que o Papa fala seu novo nome é o único instante de expressão pessoal antes que o mundo o veja. E, no entanto, aquela única palavra tem o poder de falar mais do que 1000 discursos. Ela não é escolhida ao acaso. Ela é meditada, rezada, sentida com profundidade. E uma vez pronunciada, começa a moldar toda a identidade do pontificado. Esse nome não é uma marca, não é um slogan, é um chamado. A partir dali, começa a missão. A partir do momento em que pronuncia seu novo nome, o homem deixa de ser apenas ele mesmo e passa a ser aquilo que esse nome carrega. A Igreja, então, começa a escutar não apenas o que ele dirá, mas o que aquele nome já está dizendo sobre sua alma. Será um Papa da Reforma?
da reconciliação, da tradição, da coragem, da compaixão. Esse nome se torna a lente pela qual milhões começarão a conhecê-lo. Uma profecia sussurrada em voz alta, ouvida primeiro apenas por um pequeno círculo de cardeais e logo depois pelo mundo inteiro. E quando as portas da Capela Sistina se abrem e o novo pontífice surge na sacada, vestido de branco, com a cruz nas mãos, o anel no dedo, os sapatos vermelhos, o palho sobre os ombros, todos os símbolos se unem em um só instante. Mas é o nome que o povo ouve primeiro, o nome que agora carrega a herança de Pedro. Da batina ao anel, dos sapatos ao cajado, da cadeira ao nome, cada detalhe expressa que ele não avança como um homem glorificado, mas como alguém a quem foi confiada uma missão. Ele não veio para governar, ele veio para servir. Não deseja ser lembrado por si, mas por aquele que o enviou. Todos esses objetos sagrados, visíveis ou não, contam uma única e contínua história. A história de uma igreja que ainda é guiada por pastores, que continua caminhando nas pegadas dos pescadores e que sempre é chamada a lançar novamente as redes. Porque, no fim das contas, o papado não é apenas sobre tradição, é sobre transformação. E essa transformação começa em silêncio, num pequeno quarto, com uma túnica branca, um sim quase sussurrado e um nome que carrega o peso do céu. Quando o mundo ouve as palavras Habemus Papam seguidas do nome escolhido, aquilo é mais do que uma simples notícia. É uma revelação. O nome não fala apenas de identidade, fala de intenção. Sussurra algo sobre o coração que agora conduz a barca. Revela o caminho que esse novo pastor sente que precisa trilhar. É a primeira mensagem que ele envia à igreja e ao mundo. Não por meio de um discurso, mas com uma única palavra. E é nessa palavra que os fiéis começam a imaginar. Que tipo de pastor ele será? Será firme como Pedro, doce como Francisco, profundo como Bento, acolhedor como João Paulo? Ou será algo novo, algo que ainda não vimos, mas que será guiado, sem dúvida, pelo Espírito? Porque é assim que Deus costuma agir, surpreendendo, renovando, chamando de novo, sempre de forma silenciosa e profundamente transformadora. O nome escolhido é a porta de entrada para o pontificado. Ele não responde a todas as perguntas, mas aponta uma direção, sugere o tom, revela a inspiração e oferece ao mundo uma pista clara do que mais importa para aquele homem. Não em teoria, mas como legado. Os 7 elementos que acompanham o Papa: a batina branca, o anel, o palho, a férula, os sapatos vermelhos, a cátedra de Pedro e o nome, não são relíquias decorativas do passado, são símbolos vivos, não são enfeites, são declarações. Cada um deles, recebido ou escolhido, funciona como um sinal, não apenas para o homem que os carrega, mas para toda a igreja que o observa em silêncio e esperança. Eles falam sem voz, ensinam sem manuais, chamam cada fiel e cada alma que busca sentido a enxergar além das aparências, a escutar além das manchetes, a lembrar o que o papado realmente é. Não se trata de prestígio, mas de presença. Não se trata de imagem, mas de imitação, imitação de Cristo. Cada item, com sua carga simbólica e sagrada, passa a fazer parte da identidade do novo Papa. Mas vai além disso, transforma-se em parte da missão dele, e por meio dele, da nossa também. Porque, no fim das contas, a Igreja não se sustenta apenas na beleza das tradições. Ela se ergue sobre o testemunho, sobre o poder silencioso dos símbolos que nos recordam quem somos, e mais ainda, a quem devemos seguir. E assim, quando o novo Papa caminha à frente, vestido de branco, com o anel no dedo, o palho sobre os ombros, a férula nas mãos, os pés calçados de vermelho, assentado na cátedra de Pedro e com seu nome pronunciado para a eternidade, ele não carrega esses sinais por vaidade, ele os carrega por nós, pela Igreja, pelo mundo e por Cristo, que o chamou. Em uma época em que a liderança parece muitas vezes reduzida à imagem, estratégia, carisma e aparências milimetricamente ensaiadas, o papado ainda resiste como um dos últimos grandes lembretes de que símbolos exteriores podem e devem refletir significados interiores. O que se veste, o que se segura, até mesmo o nome que se escolhe. Tudo pode ser santificado, desde que aponte não para a grandeza do homem, mas para algo eterno, para Cristo. Esses 7 símbolos sagrados não são apenas tradição, são ferramentas de testemunho. Juntos, eles formam uma linguagem silenciosa,
poderosa e sagrada, que lembra ao mundo que a verdadeira liderança começa com a entrega. E agora, deixo uma pergunta que vale mais do que 1000 reflexões. Qual desses símbolos falou mais profundamente ao seu coração? Qual deles, aos seus olhos, traz a mensagem mais clara para o nosso tempo? Um tempo que clama não por mais líderes, mas por verdadeiros pastores. Um tempo em que tudo é barulho, pressa e aparência, e em que o silêncio de um gesto simples, vivido com verdade, pode ser a revolução mais profunda de todas. É quase contra a lógica do nosso tempo pensar que a liderança espiritual mais autêntica começa no silêncio, com símbolos e com uma humildade que esquece de si mesma. E, no entanto, é exatamente isso que acontece cada vez que um novo Papa é eleito. Enquanto o mundo se apressa em comentar sua origem, personalidade ou estilo de comunicação, a Igreja convida a olhar para algo muito mais profundo, os sinais que o envolvem. Porque na tradição católica, símbolo não é enfeite, não é espetáculo, é caminho, um gesto visível que carrega em si verdades espirituais que palavras não conseguem expressar. No caso do papado, esses símbolos formam uma espécie de coreografia sagrada, uma linguagem silenciosa feita de vestes, gestos e escolhas, que não revela apenas quem é aquele homem, mas quem ele está sendo chamado a se tornar. A batina branca, o anel, o pálio, a férula, os sapatos vermelhos, a cátedra de Pedro e o nome escolhido. Nada disso é apenas detalhe. Juntos, formam uma estrutura espiritual que transforma por dentro o homem que foi eleito. Lembram a ele, e a todos nós, que esse papel não é comum. Não é sobre aparência, carisma ou influência mundial. É sobre carregar uma cruz. É sobre fazer ecoar uma missão. É sobre se tornar um testemunho vivo de Cristo em um mundo que, mais do que nunca, precisa de direção. E talvez seja por isso que, mesmo em um mundo moderno tão barulhento, distraído, competitivo, repleto de líderes que se promovem mais do que se doam, o mistério do papado ainda consiga tocar os corações, independentemente da fé, da cultura ou do continente. Porque há algo profundamente humano e, ao mesmo tempo, divino em ver um homem que, no auge de sua eleição, não começa com autopromoção, mas com renúncia. No momento exato em que o novo Papa surge na sacada da Basílica de São Pedro, o mundo vê um homem vestido de branco, mas quem olha com mais atenção enxerga algo além. Ali está alguém que, simbolicamente, foi despojado de tudo o que antes o definia. Alguém que foi revestido de simplicidade, de silêncio e de entrega. Um homem que já não pertence mais a si mesmo. Um homem que, com um simples passo em direção à sacada, diz ao mundo inteiro: não sou eu que venho, mas aquele que me enviou. E talvez, no fundo, seja isso o que o coração humano mais anseia ver. Não líderes que brilham por si, mas pastores que apontam para o que é eterno. Mais do que pertencer a ele mesmo, o novo Papa agora pertence à missão do Evangelho. Até mesmo o lugar de onde ele fala pela primeira vez é carregado de simbolismo. Ele não se apresenta escondido entre paredes do Vaticano, cercado por conselheiros e câmeras. Ele surge da sacada das bênçãos, alta, aberta ao céu diante do mundo, de frente para uma praça onde santos foram canonizados, papas foram chorados e peregrinos esperaram com lágrimas nos olhos. É dali que ele oferece suas primeiras palavras, mas essas palavras só chegam depois que todos os sinais estão em seu devido lugar. A batina branca no corpo, o anel no dedo, o bastão firme nas mãos, o nome escolhido ecoando pela praça. É por isso que o simbolismo importa. Não se trata de nostalgia nem de tradição vazia. Trata-se de lembrar a todos nós que a Igreja não se sustenta pela força humana, mas pelo sopro do Espírito Santo, e que os sinais visíveis da liderança devem sempre apontar para além do líder. A batina branca é um chamado à pureza e ao renascimento. O anel, um lembrete da sucessão apostólica e da autoridade espiritual enraizada no serviço. O pálio, sobre os ombros, não representa privilégio, mas o amor que suporta peso e responsabilidade. A férula aponta à frente, não para ele, mas para a cruz. Os sapatos vermelhos não são opulência, mas memória viva, manchados em espírito, com o sangue de testemunhas que deixaram seus passos para manter viva a fé. A cátedra de Pedro, embora não entregue em mãos, paira sobre cada ato, firmando o pontificado nas verdades que atravessam os séculos. E o nome, o nome,
revela o tipo de pai, mestre e servo que ele deseja ser. Em um tempo em que influência é facilmente confundida com impacto e visibilidade com autoridade, a simplicidade e a profundidade desses sinais nos despertam. Eles nos lembram que a liderança espiritual não se improvisa. Ela precisa ser formada, moldada, lapidada por algo maior do que opinião. Ela nasce da tradição, da doutrina, do sacrifício e, acima de tudo, de um encontro real e pessoal com Cristo. Os primeiros passos do Papa como sucessor de Pedro não são apenas um momento histórico. São liturgia. Cada gesto carrega um significado. Cada símbolo é um sermão silencioso. Antes mesmo de abrir a boca para pregar, sua presença já se torna uma homilia, uma pregação sem palavras que diz: eu diminuo para que ele cresça. E talvez essa seja a lembrança mais urgente para os nossos dias, que liderar, quando bem vivido, não é chegar ao topo, é voltar ao centro, é voltar a Cristo, a verdade. Há uma vida que não se organiza por poder, mas por misericórdia, que não se afirma por domínio, mas por devoção. Vivemos em um tempo em que tudo é pressa, vaidade e imagem. E mesmo assim, algo acontece quando aquele homem veste o branco e caminha até a sacada. Algo que nos silencia por dentro, porque ali está alguém que não veio para ser aplaudido, mas para nos lembrar com a própria vida de quem é o verdadeiro centro. O mundo busca em seus líderes soluções rápidas, força, carisma, respostas seguras, mas a Igreja nos convida a buscar outra coisa, algo mais raro, mais silencioso e infinitamente mais poderoso: a santidade. Uma santidade constante, discreta, perseverante, que não lidera por popularidade, mas pelo exemplo. Uma santidade que não oscila com as opiniões do momento, mas permanece firme em meio às tempestades. É por isso que, mesmo após 2000 anos, o papado ainda atrai olhares. Não porque seja chamativo ou perfeito, mas porque ousa representar algo mais alto, mais eterno, mais sagrado. E esses 7 sinais, esses símbolos sagrados que atravessam os séculos, continuam a proclamar essa verdade em cada geração. Eles são mais do que rituais, mais do que relíquias. Eles são lembretes. Lembretes de que, em uma igreja construída sobre o sangue dos mártires, as lágrimas dos fiéis e a rocha inabalável da confissão de Pedro, nada é vazio de sentido. Cada gesto, cada veste, cada escolha, até mesmo um nome, carrega uma mensagem. E é dentro dessa mensagem que encontramos o nosso próprio chamado, não para colocarmos o Papa em um pedestal distante, mas para caminharmos ao lado dele, para rezarmos por ele, para lembrarmos que a missão dele é também a nossa: seguir Cristo, carregar a cruz, lançar as redes mais uma vez. Agora, todos os sinais estão no lugar. A batina foi vestida, o anel foi recebido, o pálio repousa sobre seus ombros, a férula está em suas mãos. Seus pés estão marcados pelos sapatos vermelhos do testemunho. Sua voz carrega um novo nome, e a cátedra de Pedro o espera, não como um troféu, mas como um lembrete. Neste desdobrar lento e solene da tradição antiga, a Igreja não está apenas anunciando um novo líder, está revelando um novo começo. Não um homem exaltado, mas um homem consagrado. É nesse encontro silencioso entre símbolo e entrega que encontramos o verdadeiro coração do papado. Para o mundo, esses momentos podem parecer pequenos, talvez até antiquados. Em uma era de comunicação instantânea e mudanças apressadas, a lentidão sagrada desses gestos pode soar como coisa do passado, mas, na verdade, eles são mais atuais do que nunca. Porque em um tempo que esqueceu o valor da humildade, o Papa nos lembra: a verdadeira grandeza começa de joelhos. Em uma cultura obcecada por reinvenção, o novo Papa escolhe a memória. Em uma sociedade que valoriza a visibilidade acima de tudo, ele começa com o silêncio. O papado, em sua forma mais pura, é um paradoxo. O homem que veste branco carrega nos ombros os pecados do mundo e, ao mesmo tempo, permanece envolto em esperança. Ele se coloca no centro de uma igreja global, mas retorna constantemente às margens, onde Cristo habita, nos pobres, nos esquecidos, nos feridos. Ele precisa estar visível para bilhões, mas escondido na oração. Fala com reis e presidentes, mas chora com viúvas e órfãos. Seus pés pisam em vermelho, não sobre tapetes reais, mas nas pegadas daqueles que sangraram para que a fé sobrevivesse. E o mundo observa, às vezes
com curiosidade, outras vezes, com ceticismo, em alguns momentos com deboche, mas sempre com interesse, porque há algo nesse instante que vai além das estruturas, da política ou da história. Há ali um sussurro de eternidade. Que outro papel em toda a terra exige que um homem inicie sua liderança renunciando a si mesmo, que abrace símbolos de morte e ressurreição, que se comprometa não com sua própria visão, mas com a voz de outro, a voz de Cristo. É por isso que cada objeto sagrado importa. Eles não são acessórios, não são vestígios de um teatro litúrgico. Cada um, à sua maneira, é uma declaração de dependência. Um lembrete de que o papado não se reinventa a cada novo ocupante. Ele retorna sempre. A Pedro, a cruz, a Cristo. A batina branca como o linho do batismo sussurra, você renasceu. O anel forjado com a imagem do primeiro pescador diz, vá e lance suas redes. O palho sobre os ombros lembra, agora você carrega o peso dos que estão perdidos. A férula declara, sua força não é força, é cruz. Os sapatos vermelhos murmuram, seus passos precisam ser marcados por sacrifício. A cadeira diz, esse assento não é seu, você o guarda por um tempo. E o nome escolhido revela, você não está começando uma história nova, você está continuando uma antiga e sagrada missão. Cada sinal é peso e graça, fardo e bênção. E o Papa os carrega não para se exaltar, mas para se diminuir, para que se assemelhe cada vez mais àquele que ele segue. Nosso coração anseia por lideranças que apontem para além de si mesmas, por figuras que compreendam que autoridade não é dominação, é entrega. Temos fome de pastores que carreguem não títulos, mas cruzes. E talvez seja isso que mantém o papado tão forte ao longo dos séculos. Ele não se sustenta pela força de uma instituição, nem pela influência da cultura, nem por atrativos modernos. Ele se mantém de pé por algo que o mundo não consegue fabricar. Uma continuidade sagrada com tudo aquilo que é eterno. Tudo começa em um ponto sagrado. Uma linha que se estende desde as margens de Cafarnaum, atravessa as catacumbas de Roma, passa por concílios e crises, por tempos de glória e escândalo, e chega até hoje. Essa linha nunca se rompeu. Ela foi ferida, sim, mas sempre reencontrou seu alicerce. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É esse o legado que o Papa herda, e é por esse legado que os sinais sagrados que ele recebe existem, não para serem protegidos com poder ou prestígio, mas com fidelidade. Quando ele surge diante do povo, vestido com os símbolos que carregam séculos de história, muitos não enxergam os trajes ou os ornamentos. Veem um rosto, um homem, um coração. E aí está o mistério de tudo isso. Que Deus, em sua sabedoria, continua confiando a liderança de sua igreja não a anjos, mas a pessoas, frágeis, falíveis, escolhidas. É por meio delas que ele segue falando, guiando, conduzindo seu povo. O novo Papa não caminha sozinho. Cada passo ressoa com as vozes dos que vieram antes. João, Paulo, Bento, Francisco e tantos outros santos e pecadores que enfrentaram o mesmo chamado quase impossível de representar Cristo num mundo que insiste em esquecê-lo. Esses sinais sagrados são mais do que elementos históricos. São lembretes vivos para o Papa, para a Igreja e para o mundo de que a santidade ainda importa, que os símbolos ainda têm algo a dizer, que a verdadeira liderança não se mede por visibilidade, mas por entrega. Enquanto os sinos tocam, a multidão vibra e os flashes se multiplicam. Há um homem naquela sacada que talvez, mais do que qualquer outro, compreenda o que realmente acaba de começar. Não se trata de um reinado, trata-se de uma missão.